Salve, salve, povo de Deus, como é que estão? Tudo na paz? Hoje vamos dar continuidade à nossa série chamada Maturidade e estaremos abordando hoje o tema Maturidade é a medida de Cristo em nós. Então, fique com o tema. Então vamos lá. Nós estamos tratando hoje a respeito de maturidade e a medida de Cristo em nós. E o texto que nós estaremos lendo está em Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tremendo esse texto que o apóstolo Paulo ele nos aponta, e aqui nós precisamos já destacar que a palavra de Deus, ela precisa ser a palavra que nos nutre. Nós precisamos ser alimentados por esta palavra de verdade. Aqui está uma das chaves para a nossa vida a nível de crescimento espiritual, de um amadurecimento espiritual, é estarmos imersos na palavra de Deus e nos alimentando desta verdade constantemente. É importante que nós possamos compreender que todo o corpo ele cresce em Cristo e em maturidade à medida que Cristo cresce no corpo. E como que Cristo vai crescer no corpo? Através da palavra. A palavra de Deus ela é exposta, ela está disponível para que nós possamos nos alimentar constantemente dela. Porém, veja lá no versículo 12 que declara assim: com o fim de preparar, ou seja, de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui está a importância de ver o corpo de Cristo neste processo de edificação, ou seja, aperfeiçoar os santos, estarmos nos aperfeiçoando, nos permitindo, né? Eu e você precisamos nos permitir que sejamos edificados através de Cristo, através de sua palavra dentro do corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem a sua participação efetiva na edificação deste corpo. O Senhor nos posicionou assim, e aí o apóstolo Paulo vem nos apontando, né, que ele diz ali, e ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aqui estão sendo apontado, mas veja que em seguida ele diz para que ele então separou este grupo de pessoas, para qual finalidade foi apontado este grupo de pessoas dentro do corpo de Cristo para que pudesse edificar. Ele diz ali, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Somos aqueles que precisamos ser preparados, irmãos. Não podemos ser preguiçosos espiritualmente. Não podemos ser preguiçosos, não querer aprender, não querer ter tempo com Deus, não querer ter tempo de oração. Não podemos ser preguiçosos e depois querer dizer sou maduro. Essas duas coisas não andam juntas, né? Ou seja, ou eu me permito ser edificado no corpo. Graças ao Pai, tem pessoas que estão dispostas a nos edificar. E também, graças ao Pai,
também nos dispomos a edificar outros. Precisamos quebrar a imaturidade e deixar de ser meninos, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Ele fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. E também em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Precisamos deixar de ser meninos espiritualmente falando, irmãos. Tem quantas pessoas nós encontramos dentro de uma congregação que estão anos e ainda continuam em altos níveis de imaturidade? Nós já começamos a entender também que esses altos níveis de imaturidade, eles desenvolvem altos níveis de insegurança. E nesses níveis de insegurança aí entra uma coisa que nós vemos muito, Isso é meu, aquilo outro é meu, e o nosso medo de perder as coisas. Medo de perder a igreja, medo de perder o irmão, medo de perder o cargo, medo de perder o prestígio, enfim, medo de perder qualquer coisa. Isso nós chamamos de insegurança. E a insegurança, ela está diretamente ligada à imaturidade. Porque uma vez que nós entendemos que nós não somos donos de nada, nós somos apenas aqueles que estão para administrar as coisas de Deus. Deus nos chamou para que possamos administrar, sermos administradores da sua graça. Somos os seus mordomos. O mordomo não é dono de nada, mas ele cuida de tudo do seu Senhor. Ou seja, é colocado em suas mãos para que ele administre. E é disso que se trata. Então, se nós não somos donos de nada, estamos brigando pelo quê exatamente? Fica aqui uma pergunta para que você possa estar pensando um pouquinho. A maturidade, ela se constrói através da palavra de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 32, diz assim: agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los. É através da palavra que somos edificados e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. A palavra do Senhor, ela precisa ter prioridade em nossa vida. Ela precisa ter prioridade em nossa casa, ela precisa ter prioridade em nossa congregação. A palavra do Senhor é que vai edificar-nos. A palavra do Senhor é que vai nos amadurecer, nos apontar esta maturidade espiritual. Aleluia! E a igreja é o corpo e deve ter este alimento em abundância. Quando se fala em alcançarmos a medida de Cristo em toda a nossa vida, falamos do crescimento da vida de Cristo em nós através da sua palavra. Os níveis de maturidade, eles se expandem em nós. Aleluia! Ou seja, deixamos as coisas de menino. Precisamos deixar estas coisas de lado, irmãos. Todo o corpo cresce em Cristo e em maturidade à medida que Cristo cresce no corpo. Como Cristo vai crescer no corpo? Através da sua palavra, através da impartição da vida do Espírito Santo em nós, daquele que está nos revelando a sua graça, a sua vida, manifestando em nós a sua palavra. Aleluia! Nós somos expostos à verdade e ela nos apontará à medida de Cristo em nós. Então nós vimos a respeito de maturidade nesses vídeos, nesse mês todo, onde ela se manifesta, que é no corpo de Cristo, na igreja corporativa. Como ela se manifesta? Através do entendimento, da obediência. Se entendemos, obedecemos. Para que ela se manifesta? Para produzirmos uma verdadeira adoração. E qual é o resultado disso tudo? Ao nos tornarmos maduros. Manifestar o crescimento da medida de Cristo em nós, para produzirmos uma verdadeira adoração, entendendo quem somos e quem Ele é, quem é o adorado e quem é o adorador.
e para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia! Um forte abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo encontro. Vocês estão tudo bem? Prazer grande estarmos aqui, né? Muito bem, vamos lá, Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plena... Vamos lá. 2, 3. Muito bem, queridos. Estamos com o meu vizinho batendo. Já passou da hora, diz ele. Vamos depois